Eu quero falar hoje um pouquinho sobre a questão das Olimpíadas, né? Nós estamos aí nas Olimpíadas de Tóquio, as Olimpíadas de 2020 ocorrendo no ano de 2021. E o Brasil mandou para esta Olimpíada a maior delegação da história em relação a Olimpíadas, claro, fora do Brasil, porque a maior delegação brasileira foi aqui no Rio de Janeiro. Foram 302 atletas que estão em Tóquio disputando medalhas. E nós vemos algumas histórias de superação que nos deixam, né, emocionados, como o caso da ginasta Rebeca, como o caso do Ítalo, o surfista, também dos nadadores, né, que conseguiram bronze. Mas a gente precisava ter uma análise crítica sobre isso. É muito bom ver o Brasil ganhando medalhas, mas a gente sabe, doutor Hércules, que muitas dessas medalhas devem-se a um esforço sobrenatural dos atletas. Caso dessa menina Rebeca, caso do surfista também. E isso, assim, isso não pode ficar escondido. E isso tem que ser dito pelos próprios atletas. Eu acho que às vezes os atletas, os comentaristas têm medo de fazer essa análise, mas ela precisa ser feita. Ontem à noite eu estava vendo, deputado Hércules, que os Estados Unidos, só em natação, eles têm 30 medalhas até agora. Só em natação. Isso não é porque os americanos deram sorte, e porque os americanos nadam melhor do que todo mundo, e porque lá as pessoas têm uma aptidão maior. Isso é investimento. É investimento, é tecnologia, é isso, é estrutura oferecida aos atletas, desde as escolas, né, do que seria o ensino fundamental e médio aqui do Brasil, até as universidades. Então, é assim, lastimável a gente ver, porque assim, eu estava pensando que esses 302 atletas, quando eles chegassem aqui de volta no Brasil, os governos deveriam oferecer uma medalha para cada um, porque já é uma vitória imensa que eles estejam lá, doutor Hércules. Porque grande parte, até para ir para lá, foi às próprias custas, foi fazendo vaquinha com a família, ou que passou a vida inteira ali financiada a duras penas pela sua própria família, pela comunidade, por um projeto social. Hoje, doutor Hércules, eu analiso assim, eu visitei mais de 270 escolas da rede estadual do Espírito Santo, e a gente pode pegar esse quadro para comparar com o resto do Brasil. Pelo menos 35% das escolas da rede estadual não tem quadra de esporte. Eu não estou falando de piscina, eu não estou falando de pista de atletismo, eu não estou falando de nada sofisticado, eu estou falando de uma mera quadra de esportes. E se você vai ver o que os professores de educação física têm de equipamento para trabalhar, é uma vergonha. E muitas vezes o professor de educação física, para dar uma aula, por exemplo, de voleibol ou de handebol ou algo desse tipo, ele compra o seu material, ele leva o seu material. Então, como é possível que você descubra um grande talento, já, porque muitos desses esportes têm que começar os treinamentos desde da infância, da adolescência e tal, como a ginástica, por exemplo. Como é que você descobre esses talentos no Brasil? Nós temos uma população de mais de 220 milhões de habitantes. Como é que nós descobrimos o talento de um bom nadador, de um bom corredor, de um bom saltador, de uma boa ginasta? E eu estou falando dos esportes mais comuns. Eu não estou falando dos esportes mais sofisticados. Como descobrir um grande talento, então, para o tênis, para a equitação, para a esgrima, que grande parte da população não sabe nem o que é isso, né? Então, assim, é muito ruim a gente ver o quanto nós estamos atrasados. E esporte e educação e cultura, doutor Hércules, estão interligados. Essas coisas estão interligadas. Então, da mesma forma que não se investe no Brasil em educação, só para concluir, doutor Hércules, que não se investe no Brasil adequadamente em educação, com escolas muito mal estruturadas, não se investe em esportes. Eu fico pensando o quanto essa ginasta Rebeca inspirou jovens, meninas e meninos que talvez sonham em estar ali também, ou os surfistas, ou os nadadores e tal, mas como uma criança, sobretudo as crianças mais pobres, eu quero ser ginasta, e vai treinar onde? Aonde tem um centro de treinamento?
Gostaria de ser corredor, velocista, etc. Em que pista de atletismo se treina? A pessoa gostaria de praticar natação. Em que piscina? Aonde é que ela vai procurar isso? Então, assim, nós precisamos aproveitar esses momentos para fazer uma reflexão de quanto nós poderíamos, através do esporte e da educação, salvar milhões de crianças, jovens e adolescentes no Brasil, dar um futuro a essas pessoas e o quanto o Brasil poderia se transformar numa grande potência olímpica. Lembrando, esses países que são potências olímpicas, a Austrália, por exemplo, que é um país com uma população infinitamente menor do que o Brasil, está em 4º lugar no quadro de medalhas. Isso não vem do nada, isso não é sorte. E é claro que boa dose de todos os atletas que ganham medalhas tem ali uma parcela gigantesca do esforço pessoal desses atletas, do seu talento natural, enfim, tem sim, mas a maior parte é treinamento, é estrutura, é investimento. É daí que saem os grandes atletas. Então, assim, eu deixo aqui os meus parabéns a todas as pessoas que se dedicam ao esporte no estado do Espírito Santo, no Brasil inteiro, a esses atletas que estão lá, porque não interessa se eles ganham medalha ou não, todos mereciam, quando chegassem no Brasil, ganhar uma medalha só por ter conseguido chegar a uma Olimpíada. Então, assim, nós precisamos ter a imprensa, a televisão, os comentaristas, os próprios esportistas, precisam ter uma análise crítica sobre isso, de tal forma que a gente cobre maiores investimentos e que esses investimentos comecem nas escolas, com as aulas de educação física, com quadras decentes. E, doutor Hércules, só agora mesmo para concluir, desculpe, nós temos no estado do Espírito Santo, o senhor sabe bem disso, nós temos os antigos polivalentes. Nós temos uma aqui na Praia do Suá. Uma das características dos polivalentes é que eles foram construídos em grandes áreas territoriais. Então ainda, aqueles que restam, por exemplo, tem 2 em Linhares, tem em Marataízes, tinha aqui, né, o Paz Barreto, enfim, em vários lugares tem. Então, eu fico pensando, ali poderia se construir uma pista de atletismo praticamente dentro desses territórios. Uma piscina, e não é feito. O Paz Barreto, muito bem localizado, está fechado, o governo fechou o Paz Barreto. Parte do terreno hoje é ocupado pelo estacionamento da SEDU, ao invés de usar aquele espaço para construir ali equipamentos esportivos e culturais, não, se usa para fazer estacionamento de uma secretaria. Então, assim, é necessário sim que a gente faça uma reflexão crítica sobre tudo isso e parabenize e valorize sempre os nossos esportistas. Muito obrigado, doutor Hércules.